amizade ser o primeiro tipo de relacionamento que perdura depois da sua família é interessante, porque o ser humano, ele é um pouco tribal. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Ele é bastante tribal. O ser humano, ele gosta de se ater aos grupos aos quais ele é designado. E o primeiro grupo que a gente é designado é a nossa família. A gente tem aquele período óbvio de, de primeira infância e primeiros anos, no qual a gente depende totalmente do nosso grupo que a gente faz parte. Isso forma uma certa coalizão de dependência e também depois de certo respeito. Mas isso se tudo der certo em relação dentro do seio familiar, depois tem aquele período de rebeldia, e a partir do período de rebeldia com o seio que a gente não escolheu, aí a gente passa a buscar, ok, o que eu posso escolher de convivência para mim? Porque como você não escolhe quem convive com você dentro da sua própria família biológica, obviamente a gente tem problemas disso que são universais até. Sim, todo mundo tem algum familiar, a não ser que sua família seja perfeita, porque todo mundo tem algum familiar que é difícil de ter uma certa convivência. Então seria interessante se a gente pudesse resolver esse problema de eu não pude escolher essas pessoas, agora eu posso. Então se eu tenho uma certa liberdade para poder fazer às vezes o que eu quero depois de uma certa idade, eu consigo dentro da minha comunidade estabelecer vínculos com outras pessoas. Quais são as naturezas desses vínculos? Essas são as primeiras amizades. Aí você tem amizades de primeira infância, tem amizades de adolescência, de pré-adolescência, tem amizades da fase de jovem adulto, de adulto, às vezes não são as mesmas pessoas, às vezes são as mesmas, mas são os vínculos que eles são igualmente importantes. Sim. Não no sentido de que a gente não necessariamente que a gente precise depender deles como depende de um pai ou de uma mãe, é isso que faz ser tão interessante. Porque agora a gente tá em campos de iguais. Ou pelo menos esse é um tipo de amizade comum. E é importante também, por exemplo, você mencionar a rebeldia. Adolescente. Adolescente é uma merda, jovem é uma merda, só sabemos. O cara não gosta de jovem. Não, eu não gosto. Quem gosta? Eu não gosto. Ninguém é. Os pais também não gostam. Mas. Nem jovem gosta de jovem. Não. Gente jovem não gosta de jovem. Exato. Mas na época a gente é velho e jovem. Mas é Chato. também. Que resmungam. Por isso somos amigos, inclusive, são três chatos. Resmungando. Olha aí, o que é a base dessa amizade aqui? É chatice. É chatice, exato. Mas o tipo de rebeldia me fez pensar que é adolescência é um período que você tá explorando o mundo. Você cansou e não precisa mais tanto dos seus pais como acha. Ela precisa pra cacete, porque eles que pagam suas contas. Mas não precisa tanto, eu acho que é o momento de você conhecer o mundo fora de casa, fora da bolha familiar. E os amigos ajudam muito com isso, encontrar grupos, você se sentir pertencente a um lugar, a sua tribo. Aí a gente tem a tribo dos... Que filme sitcom ou comédia romântica adolescente americano brinca muito. É a tribo dos populares, dos jogadores, dos emos, A gente sai da dos tribo nerds. inicial para depois encontrar outras. Exato. E aí o adolescente adora se unir em tribos e ele vai atrás da que o aceita ou da que ele gosta. Exato. E é muito importante, por exemplo, um filme que eu gosto bastante. Julguem, que é Meninas Malvadas. Adoro Meninas Malvadas. Foi julgado. Terei jogado. Mas o começo do filme, a protagonista está muito infeliz porque ela está num lugar novo, sem menor vínculo e sem amigos. E ela, tipo, ela é um pouco exemplo, que me faz lembrar e remeter a isso, que é uma pessoa sem amigos, é uma pessoa estranha e triste. Porque ela, no começo do filme, ela tá triste porque ela não tem ninguém, e ela é esquisita. E ela meio que se inteirando nos grupos, ela vai tanto pro grupo das populares, da Regina Georgia, quanto dos esquisitos. E ela, meio que navegando entre esses grupos sociais, ela vai se encontrando. E eu acho que a amizade é muito importante na adolescência, porque é um momento que você tá explorando o mundo, só que não dá pra explorar o mundo sozinho. A gente é tribal. Se você ficar sozinho, você fica triste. Você vira um emo. Você vai se cortar ali, escutando My Chemical Romance. Ou Restart. Então, tipo, ou não. Ou você vai ficar... Meu Deus, eu vou ser Dark Zero, eu vou ser Edge, vou ser Sigma. Eu apreciei muito a sua análise profunda de Meninas Malvadas. Eu gosto de Meninas Malvadas. Meninas Malvadas foi melhor. Eu achei interessante. Mas realmente fez sentido. E no final do filme ela se encontra fazendo a paz com os grupos. E ela vai pra uma outra... Você já virou aquele, o Clube dos Cinco? Incrível! Tá bom. Baita filme. Baita filme sobre como formar amizades entre tribos. Sim. Porque assim, a primeira coisa que acontece quando você é adolescente e você é estúpido, e as duas coisas são sinônimas, é que você acaba indo pra uma tribo, mas você não tem
a finesse social necessária pra você interpretar o que é um bom grupo e um péssimo grupo. Sim. Então você meio que, assim, as pessoas meio que... Os estereótipos, eles são muito vivos Sim. dentro da adolescência, mais até de qualquer idade. Então, assim, é dentro daquilo que a gente vê até nos filmes. Existe um motivo de porque a gente tem lá a Patricinha, o cara atlético, que é meio bundão, escroto. E o Boo? Sim, lógico que muito disso é lúdico, aquela coisa toda. Mas até aquela representação do adolescente que ele vai dentro de algum grupo, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo também. Até aí, quem que sabe, né? Mas ele também faz menos ideia ainda. E aí ele acaba tendo aqueles conflitos. É muito interessante você assistir esses filmes imaginando conflitos tribais. Porque é basicamente isso que acontece. É basicamente isso. É um nerdzinho, é popular, não sei o que e tal. Lógico que a vida real é muito mais... O gradiente da vida real é muito mais colorido e muito mais amplo. Eu já percebi. Mas o adolescente, ele vai atrás desses grupos, ele vai tendo essas amizades não necessariamente são boas pra ele. Não. Mas é o que ele necessita naquele momento. Sim. Porque você precisa desenvolver algum tipo de tato social de alguma forma. Sim. Grande parte disso vem de casa, vem de ensinamentos dos pais. Claro, você teve uma boa relação com seus pais, se eles foram bons pais. E aí o resto você vai meio que vem dando, né? E tem coisa que só por experiência que você vai ter ali se relacionando com pessoas boas e ruins. E aí você vai ter amizades boas e amizades ruins. E é importante, eu acho que é muito importante ter as duas, pra você ter um filtro. E não dá pra saber se é o que é uma amizade boa e uma amizade ruim sem ter vivido as duas. Ninguém nunca vai ter só relações que sejam positivas. Exato, deve ter momentos que não vão ser 100% também, tipo, dias, mano, adolescente já começa com um monte de hormônio. Vai ter dia que vai estar, mano, estresse, vai ter dia que vai estar triste, vai ter dia que tá feliz, e tipo, é isso. Aí vai falar assim, então, o pai, famoso, acho que todo mundo já viveu isso. A mãe e o pai falam assim, não gostei daquela fulano, não gostei de ciclano, não é uma boa amizade, eu queria ser. E geralmente estão certos. Sim. Mas é uma vivência que eu entendo os pais falarem aquilo pra proteger a sua cria, seu filho, mas é importante, eu acho, deixar também o filho viver um pouquinho aqui.